Professora, eu tô tão nervosa com a sua prova. Professora, eu nem dormi. Sério, tô suando, tô tremendo. Eu acho que eu não vou conseguir tirar uma nota boa. Professora, eu estudei muito pra sua prova, eu juro. Mas na hora deu um branco e eu não conseguia lembrar de nada. Meu nome é Marina Paiva e o tema de hoje é provas. Antes da gente chegar no ponto que eu quero, vou deixar algumas coisas claras, principalmente para quem não é de educação entender o que eu tô falando. Prova, quando eu estou falando de prova, eu tô falando daquela última prova do bimestre que a gente fica nervoso, ou um vestibular, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas esse não é o único tipo de avaliação que a gente tem, né? Quando a gente estuda pedagogia, a gente vê alguns tipos que acontecem antes do processo de aprendizado, durante e a última, né? A última, que é a prova, né? Ela é chamada de avaliação somativa. Ela só vai ser aplicada no final de um processo de aprendizado, para ver qual é o resultado final daquilo, né? Só que prova não é a mesma coisa de avaliação, é um tipo dela, né? O primeiro tipo de avaliação que a gente faz no processo de aprendizado é a avaliação diagnóstico. Na verdade, nem todo mundo faz. Nem todos os colégios pedem ou nem todo professor tem essa preocupação. Mas ela deveria ser feita. Por quê? Qual é o objetivo da avaliação diagnóstica? É tentar identificar a que ponto cada aluno está em um determinado assunto. Só que aí rola um desespero para os professores que são realmente preocupados, porque depois que ele faz a avaliação diagnóstica, ele percebe que se ele tem uma turma com 40 alunos, no meu caso sempre 40, 50 adolescentes, eu tinha 50 pessoas com um ponto diferente de aprendizado. Porque se a gente for parar para pensar, cada um foi adquirindo e colocando na sua bagagem alguma coisa dentro do seu processo educacional e foi deixando outras para trás. E ninguém sabe a mesma coisa que o outro, apesar de todo mundo estar na mesma série, no mesmo ano, enfim. Então, se a gente fosse realmente ser justo e preocupado com o aluno, a gente deveria ter 50 professores na sala, um para cada um, pra gente ajudar quem tá mais para trás e aumentar a potencialidade de quem já tá mais para frente. Só que a gente não trabalha com isso, né? Então, de duas uma, ou a gente só pega o resultado dessa avaliação diagnóstico e faz um relatório bem genérico do tipo, tem uns mais para trás e uns mais para frente, enfim. Ou, no máximo, dar algumas atividades para tentar igualar ao máximo esses alunos, o que a gente nunca vai conseguir, né? Ainda mais porque tem alunos que não gostam de uma determinada matéria, enfim, mas isso é assunto para outro vídeo. O ponto é, a avaliação diagnóstica tá aí pra gente tentar equilibrar as coisas e a gente não consegue. Aí depois tem as avaliações que acontecem no decorrer do processo de aprendizagem, que são as formativas. Elas são avaliações que despertam interesse, vão tentando dar motivo pra gente aprender aquelas coisas e tal. E essas avaliações, do meu ponto de vista, elas são as mais importantes, porque é no processo que você vai vendo o quanto que um aluno tá se dedicando, tá aprendendo e tá evoluindo. Porque a gente não pode simplesmente classificar o aprendizado de um aluno com o resultado final de uma prova. Porque se a gente for parar para pensar, tem alunos que vão aprender muito mais rápido e tem alunos que não vão aprender até mesmo por conta da facilidade de um determinado assunto, que foi o que eu abordei no último vídeo, né? Os diferentes tipos de inteligência, né? Só que não, a gente ignora essa parte de avaliação do processo, né? E só se preocupa com a avaliação somativa, que é a última, que é a que vai classificar um aluno por um número. Só que aí a gente cai em tantos problemas, por quê? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo da avaliação? É tentar perceber se um aluno está crescendo, está aprendendo, classificá-lo como suficiente ou insuficiente para seguir. É muito forte, sabe? A gente simplesmente dá um número para um aluno e
dizer que ele é bom ou que ele é ruim, sendo que essa pode nem ser a maior potencialidade dele, sabe? Vocês estão conseguindo entender mais ou menos onde eu tô querendo chegar? O problema maior é que essa avaliação somativa, ela tá tomando uma proporção tão grande que tá desenvolvendo nos nossos adolescentes, principalmente, né? Processos muito danosos, tanto físicos quanto mentais, né? No sentido de síndrome do pânico, no sentido de problemas gastrointestinais, tremedeiras, suor. E antes, eu como professora, eu julgava muito mesmo. Um aluno que chegava pra mim e falava: eu tô muito nervoso, professor, pra sua prova. E aí eu ficava tipo: ai, menino, pelo amor de Deus. Se ele mostrasse um desempenho bom durante o ano ou durante o bimestre, enfim, eu já falava: fica tranquilo, você vai tirar nota boa. Eu sempre achava que era uma frescura, sabe? E era sempre julgamento, e eu não conseguia entender o mal que uma prova faz para um adolescente ou para um aluno, enfim, dependendo de quão cedo ele potencializa e somatiza essas dores, essas preocupações. O que a gente tem que pensar é que essas provas somativas, no final das contas, elas são provas de memorização. Porque, como eu já disse em outros vídeos, se hoje em dia a gente quer alguma coisa, quer saber, a gente vai ao Google. E as escolas precisam perceber que esse tipo de avaliação não está mais sendo eficiente. Além de estar causando vários danos para os nossos alunos, e é uma coisa muito séria, psicológica mesmo, sabe? De tipo, eu não sou capaz, eu tenho alunos brilhantes que não conseguem, por exemplo, passar para medicina e sabem tudo da prova porque ficam nervosos e esquecem, dão branco, e isso é uma coisa real, sabe? Isso não é uma brincadeira. Quantas vezes nossos alunos não passam a madrugada estudando, decorando coisa, e aí a gente tá, na verdade, avaliando o quanto ele é bom em decorar e memorizar e não o quanto ele é bom em um determinado assunto, e 2 dias depois da prova eles não sabem mais aquilo, porque foi uma carga emocional muito grande para decorar e, enfim. O que a gente tem que ensinar hoje em dia nas escolas, na minha opinião, é como eu pesquiso alguma coisa, como eu aprendo, como eu posso aprender sozinho, como eu posso ser autossuficiente nesse processo de aprendizagem. É isso que a gente precisa ensinar, sabe? É ensiná-lo a pesquisar aquilo ou a desenvolver linhas de raciocínio, de consequências que aquele determinado assunto podem gerar para um aluno, sabe? E não... Toma, vomita conteúdo, vai, estuda. Sua prova tá chegando. Eu tô ensinando isso porque eu vou cobrar na prova. E a prova passa a ser uma palavra de ameaça. E fica quieto, senão eu vou tirar ponto pra prova. Entenderam isso? Tipo, não tá muito certo. Não tá parecendo isso muito certo. Na minha opinião, a prova, ela não tá legal do jeito que ela tá. E a gente deveria repensar esse tipo de avaliação, sabe? A gente deveria pensar que a avaliação ela tem que ser contínua e diária, até mesmo porque se a gente está percebendo o aluno diariamente, claro que com uma turma muito menor, do jeito que a gente tem hoje na escola a gente não consegue, mas com uma turma muito menor, se a gente percebe nosso aluno diariamente, a gente consegue perceber até problemas que eles vão estar passando, indicar para os pais que eles estão com alguns sofrimentos, porque afinal de contas são seres humanos, né? E a gente não tá preocupado com eles de verdade. A gente tá preocupado em manter o mesmo processo educacional de milhares de anos que a gente tá seguindo. E aí a prova perde totalmente o sentido dela. Então, vamos repensar, educadores, donos de escola, professores, né? Qual é o real objetivo de uma avaliação? E meninos, não se preocupem, isso não define vocês. Uma nota não vai definir vocês, tudo bem? Esse era o ponto que eu queria chegar. Obrigada por ter assistido até o final. Dá tchau pra mim.